Pessoal, hoje vamos falar daqueles jogadores que não jogaram sequer uma única partida na Liga Neo Egoist. Eu vou aproveitar esse vídeo para indicar uma thread que eu fiz lá no Twitter e vou usar essa thread como referência para fazer esse vídeo. E o vídeo vai ter um pouquinho diferente, vai ser mais eu comentando um pouco as minhas expectativas para os jogadores, ou se de fato eles não eram para fazer nada mesmo, que é algo de fato comum que acontece nos roteiros de obras, né? À medida que a obra vai avançando, personagens vão sendo descartados, e por isso que às vezes alguns camaradas que não faz sentido passar acabam passando para de fato servir como esse descarte. Então se inscreve no canal, curta e compartilha o conteúdo, hypa também se aparecer essa opção para você, porque é muito importante para mim, beleza? Vamos continuar crescendo rumo a 30 mil seguidores. Tem mangás aí embaixo na descrição para vocês aproveitarem, e tem também Discord para vocês jogarem RPG, aproveitarem link de capítulos, imagem dos spoilers e muito mais. Então eu vou mudar a tela aqui para vocês e bora começar e bora ver aqui os jogadores que não atuaram nenhuma partida sequer. Bom, eu tô aqui no Twitter e a ideia é vocês acessarem essa thread aqui que eu postei lá no Twitter, tá? Bom, vamos lá. A gente teve recentemente no capítulo 299 todos os jogadores que jogaram tendo a proposta, né? Todos os 36, 37, 38 jogadores que jogaram acabou tendo propostas. E tá aqui o número, beleza? O Bastard foi o time com mais jogadores convocados, com 8 convocados. Vale pontuar, tá? O Bastard teve 10 jogadores e foi o único time com 10 jogadores. O restante teve 9 jogadores. Então a ideia de proporção é quase igual, né? Principalmente desses 3 aqui. Aqui tem os jogadores, mas a ideia é essa parte aqui da thread. Vamos lá, rapaziada, porque nós temos jogadores que não foram convocados e nem sequer jogaram em todos os clubes. E vamos começar pelo Bastard, que pra mim cometeu o maior crime de todos ao deixar NeruTP de fora. E eu acho que talvez pode ter sido até um problema de destaque para outros jogadores, inclusive, como por exemplo os Antetsu. O NeruTP é um defensor veloz, é o único defensor com essa característica de velocidade. E o NeruTP acabou ganhando destaque durante o jogo contra o Sub-20. No caso, durante o jogo contra o Blue Lock Eleven e ele sendo do Sub-20. O NeruTP se mostrou um marcador muito difícil do Yukimiya superar. Mesmo o Yukimiya, ele sendo um jogador com essas características de superar adversários no 1x1. Mas ele acabou não tendo destaque. Ele não jogou. O Igarashi, por exemplo, ele acabou jogando, mas não foi convocado. O vídeo de hoje são esses jogadores aqui, que sequer tiveram oportunidade de mostrar o seu futebol. E o NeruTP, para mim, dos jogadores que aconteceram isso, foi o mais injustiçado. Por tudo que ele apresentava. A ideia dele ser parte da defesa do Bastard, da defesa do Sub-20, né, que tinha o destaque, que era o principal ponto forte do time. E ele acabou indo para o Bastard, mas acabou não ganhando nenhuma oportunidade. O velocista, o lateral direito da seleção Sub-20, acabou não ganhando destaque e ele não foi convocado. No Ubers nós tivemos 3 jogadores nessa situação: Ishikari Yukio, Tanaka Shingen e Shiguma Kyohei. De fato, nenhum desses 3 camaradas empolgava bastante. Talvez ali uma exceção, o Ishikari. Por quê? Porque quando ele jogou, nós vimos que ele tinha potencial e o que ele poderia fazer. No entanto, é aquele tipo de jogador que tem gente que faz melhor o que ele faz, que é o caso do Ario Jubei e o próprio Oliver Aiko, que consistentemente eles são melhores. Eles talvez apresentam mais versatilidade do que o Ishikari Yukio. No mais, o Ishikari Yukio não apresentava nada demais. E o Tanaka Shingen e o Shiguma Kyohei, de fato, eles não tinham nada para mostrar, e é isso, randolas supremos. É bem interessante que no spin-off é dito, né, que o Shiguma Kyohei é conhecido como o Titã de Kagoshima, né? E o Ishikari é até dito como o maior camarada do ensino médio, mas com características extremamente descartáveis, né? Shiguma Kyohei, Titã de Kagoshima, então vai para Kagoshima. Porque em Blue Lock você não vai ganhar, ou não ganhou destaque nenhum. Então esses foram os que não jogaram no Ubers. E aqui os que não jogaram do time do PXG. E assim, rapaziada, não tem muito o que dizer aqui, né?
Yuzo Haruhiko e Endoji Akira são randoms máximos, né? Que acho que nem no spin-off acabam ganhando esse destaque. Nem no spin-off eles sequer apareceram. E o Endoji Akira é interessante porque ele até jogou na obra principal. Só que na partida que ele jogou, ele não teve absolutamente nenhum destaque, nenhum holofote, que foi logo a primeira partida no triangular do top 6, onde o Shigiri foi pro time do Otoyo e do Karazu, e o Izagi acabou ficando no time do Rin do Shidou, aquele time com Hiyori e Nanase. O Endoji Akira, se eu não me engano, jogou esse jogo. Ou jogou um jogo do triangular do top 6, mas ainda assim não teve destaque algum nessa partida. Eu vou deixar certinho aqui o jogo que ele jogou, mas ele não teve destaque algum nessa partida. Então, são randoms que passaram de fase para de fato acabar sendo descartado na frente. E agora vamos pro jogador que não jogou no time do Bartia, né? O Bartia teve bastante jogador jogando e por conta disso bastante jogador acabando ficando de fora, né? Jogaram e não foram convocados, mas a ideia é o Sokura Tetsu. O Sokura Tetsu, ele apareceu no spin-off recentemente, mas a partida que ele apareceu sequer foi meio que evidenciada. Teve um gol ou outro e o placar. E o Sokura Tetsu acabou sendo escolhido porque o Sokura Tetsu era o menos random do time dele e o Sokura Tetsu é um random supremo. Para vocês verem qual que era o problema do Sokura Tetsu, cara, que só passou para de fato cair aqui. Ele não jogou em momento nenhum no time do Bartia e olha que o time do Bartia deu oportunidade pra galera, viu? E agora, pra finalizar, vamos aqui pro time do Manshine. O time do Manshine tem 2 jogadores que não jogaram nenhum jogo sequer. O Taiga e o Saramadara Kairu. O Saramadara Kairu, ele entra em algumas características que eu já citei nesse vídeo. Ele jogou no triangular do top 6, se eu não me engano, foi ele que jogou a partida ali do Shigiri, do Izagi, do Nanase e do Hiyori, tá? Pode ter sido esse camarada, mas ele acabou não ganhando destaque. E o Saramadara Kairu é outro camarada que, lá no começo da obra, ele acaba ganhando um apelido. Na apresentação ali da sala dos jogadores, ele é dito como o Predador da Shonan, ou Fominha da Shonan. São características individuais, são características que indicam que ele é sim, talvez um bom jogador, mas é um bom jogador pro padrão do futebol japonês e não para o Blue Lock. E o Taiga, que de fato, assim, rapaziada, foda-se, né? É o random máximo. Só não é mais random que o time de bairro do Kurona, cara. O time de bairro do Kurona, nossa senhora. Mas o Taiga acabou ficando de fora. E esses são os jogadores. Quantos jogadores nós temos aqui? 1, 2, 3, 4, 5, né? Do PXG. 4, 5, 6, 7, 8... 9 jogadores acabaram não jogando sequer uma partida. Foram, se eu não me engano, 46 jogadores e 9 acabaram não atuando em nenhum jogo sequer. Beleza? Rapaziada, eu vou ficando por aqui. Comenta aí se você tinha alguma expectativa nesses camaradas que não jogaram nenhum jogo. Deixa eu mudar minha tela aqui para ficar melhor para despedir de vocês. Comenta suas expectativas, se havia alguma expectativa nesses camaradas, e segue o canal. Fui!